Ainda no noticiário internacional, os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques hoje depois que o presidente Donald Trump acusou Teherã de violar o cessar-fogo. As forças americanas disseram ter atingido bases de armazenamento de drones e mísseis do Irã. A ação foi uma resposta a um ataque de drone iraniano que danificou um navio de carga no Estreito de Hormuz. Trump disse que a ofensiva iraniana foi uma violação da trégua, que mostra que o Irã conseguiu preservar alguma capacidade militar, mesmo depois das semanas de conflito. A Guarda Revolucionária Iraniana acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo e disse que atacou várias bases americanas na região. Enquanto isso, os Estados Unidos, Israel e o Líbano assinaram hoje um acordo trilateral pela paz. O exército israelense concordou em retirar suas tropas de pelo menos 2 áreas no sul do território libanês. Os países disseram que o texto é uma base para um tratado de paz mais amplo na região. É exatamente sobre isso que eu converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Então tivemos essas notícias que podem ser importantes hoje. Uma violação caracterizada pelos Estados Unidos como uma violação de um cessar-fogo e os americanos dizendo que farão de tudo para garantir que os termos do acordo sejam cumpridos. E Washington também mediando uma negociação entre Israel e Líbano. O que essas duas notícias revelam sobre os interesses do governo Trump neste momento na região? Boa noite. Bom, revelam que o governo Trump tem mais interesse em assinar acordos do que realmente zelar pelo cumprimento deles ou observar as enormes fragilidades desses acordos assinados às pressas apenas para responder às frustrações e às demandas do eleitorado americano que vai encontrar-se com as urnas no dia 3 de novembro. Por quê? Essa era uma fragilidade visível nesse memorando de entendimento. Enquanto o Irã dizia que ia controlar o trânsito no Estreito de Hormuz, continuar controlando e que só aceitaria a passagem de navios pelas vias marítimas que ele aprovasse e em coordenação com o governo iraniano, os Estados Unidos diziam que o tráfego agora era totalmente livre, sem pedágios, sem taxas. Isso simplesmente não é verdade. Então, foi isso que essa empresa taiwanesa descobriu hoje de forma bastante penosa, né? O cargueiro deles, que estava navegando pelas águas internacionais, bem no meio do Estreito de Hormuz, foi alvejado por um drone, porque o Irã afirma que ali, inclusive, é uma área, segundo ele, minada, com minas, e não pode ser navegada. Então, os navios precisam ou passar pela costa iraniana ou pela costa de Omã, em coordenação com esses dois governos. Esse é o primeiro ponto. Com relação a esse acordo anunciado hoje em Washington, é outro acordo inócuo, sem sentido, porque não é o governo libanês que ataca Israel, é o Hezbollah. E o governo libanês, o exército libanês, não tem condições políticas e muito menos militares de desarmar o Hezbollah. Então, caberia, nesse caso, ao Irã tomar a decisão de ordenar ao Hezbollah que parasse de atacar Israel. Acontece que essa atual campanha, essa atual guerra entre o Hezbollah e Israel foi desencadeada pelo Hezbollah, que começou a atacar Israel no dia 2 de março, para apoiar o Irã, que estava sob bombardeio desde o dia 28 de fevereiro, 2 dias antes. Então, o Irã não tem condições políticas de não apoiar o Hezbollah neste momento, porque o Hezbollah se envolveu nessa guerra em apoio ao Irã. E, de novo, Israel ocupa território libanês e o Hezbollah exige a saída de Israel do território libanês. Então não adianta o Líbano firmar um acordo com Israel sem a inclusão do Hezbollah ou sem o desarmamento do Hezbollah.